Programa Alex Ramos. Oferecimento. Bem, meus amigos, estamos começando mais um programa Alex Ramos, né? Hoje eu resolvi sair um pouquinho do estúdio, resolvi mostrar uma coisa bonita, né? Estou aqui na praça, aqui no bairro do Alto da Semara, aqui em Sertãozinho, né? Esses dias atrás aqui estava muito bonito, né? Os ipê tudo florido, uma praça muito moderna e nada melhor do que você vir aqui, uma hora sentar no banco da praça e deixar a mente viajar. Então realmente dá uma vontade de ficar aqui, que a gente quer esquecer de tudo, do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Realmente é como dizia Raul Seixas, né? Para o mundo que eu quero descer, eu quero curtir. Então realmente a praça ela traz esse negócio de paz, tranquilidade, aqui aquela brisa correndo, batendo na rua da gente, é muito bom mesmo. Tem hora que dá saudade do campo, né? Apesar que hoje já está acontecendo isso, né? As pessoas estão deixando de morar no grande centro, indo para condomínios retirados da cidade, chácaras, sítios. Então o pessoal está buscando agora qualidade de vida. Isso é muito bom mesmo. Mas vamos ao programa. O programa hoje, nós temos um quadro hoje de Cara com Alex. E hoje a pessoa que está participando de Cara com Alex é o senhor doutor advogado. O cara é conselheiro da UAB. Ele faz parte da diretoria do Conselho da UAB do Estado de São Paulo e parece que é pré-candidato à presidência da UAB do Estado de São Paulo. É o doutor Anis Kfouri. E ele está aqui, ele passou a semana aqui na região, dando palestra em Ribeirão Preto, dando palestra em Franca, Sertãozinho. E ele está aí realmente trazendo umas informações super interessantes, principalmente para os empresários e para os advogados. E a palestra dele é a arte de advogar e sobre também a carga tributária, né, como o projeto de grande negociador. Então, meus amigos, vamos diretamente lá para o escritório da doutora Camila Magrini falar com o doutor Anis Kfouri. Bem, meus amigos, estamos começando mais um De Cara com Alex. E você sabe que todas as vezes que a gente faz esse quadro, a gente traz uma pessoa super importante para trazer alguma informação ou divulgar alguma notícia que realmente venha trazer benefício para você que nos acompanha, que assiste o nosso programa. E hoje não é diferente. Nós estamos recebendo a visita do Dr. Anis Kfouri Júnior, que é conselheiro da OAB do Estado de São Paulo. E o tema que ele está pregando aqui na região, que está fazendo suas palestras, é muito interessante. A arte de advogar e o sucesso, o projeto profissional, né? Isso que é muito importante. Mas eu gostaria de falar também sobre a carga tributária, né? Principalmente num momento tão difícil que o país está atravessando, como que o empresário deve proceder, porque, na verdade, a gente sabe que muitas vezes as empresas não estão faturando para pagar suas contas, imagina a carga tributária. Então, antes de mais nada, doutor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa, num quadro nosso de Cara com Alex. E fico muito feliz que o senhor está vindo aí trazendo muita informação. E as suas palestras eu tenho conhecimento que é um grande sucesso. E o tema é muito interessante, né? A arte de advogar. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Alex. Em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, agradecer o convite para estar aqui no seu programa, cumprimentar o seu telespectador e dizer da satisfação que é participar aqui com você hoje, falando sobre a questão da advocacia, da palestra que a gente tem feito, que é a arte de advogar. E também você falou da carga tributária. Exatamente. Eu que milito na área tributária,
vejo quanto a população brasileira, de maneira geral, sofre com as altas cargas tributárias que nós temos, a altíssima carga tributária. Muito, né? É um dos países mais altos, né? Mais altos, mas o que torna ainda mais alto é a falta de retorno do serviço público. O cidadão paga uma carga tributária muito alta e, ao mesmo tempo, ele tem que contratar uma escola particular, um plano de saúde, um seguro para o seu carro. Então, ou seja, o que a gente paga de imposto acaba sendo muito pesado porque você ainda tem que custear uma série de outros serviços que o Estado não lhe fornece. Só para te dar um cenário para o nosso telespectador, o Brasil não tem hoje a maior carga do mundo. No modelo americano, se tributa menos, mas em compensação, a pessoa pode abater uma série de despesas que ela tem no imposto de renda, porque o modelo é capitalista. Então o Estado diz gaste mais, porque gastando mais você acaba gerando uma circulação econômica. Exatamente. No modelo europeu, se paga uma carga tributária maior, mas em compensação, a previdência é boa, o serviço de seguridade é boa, a educação, a segurança, tudo isso faz com que a pessoa não precise gastar recursos adicionais para poder se custear. O que ela paga para o governo e o que sobra dela, para ela investir, para ela tirar férias e tudo mais. No Brasil, nós pagamos uma carga muito alta e, ao mesmo tempo, nós temos que custear serviços que o Estado não fez. Você falou do empresário. Para ter uma noção, o empresário ele paga imposto. Quando ele vende, ele paga imposto. Quando ele compra a mercadoria, que são os insumos, matéria-prima, né? a matéria-prima, ele paga imposto. E quando ele, enfim, tem lucro, ele paga imposto. Então ele paga imposto, tributo, do que ele vende, do que ele gasta e do que sobra. Ele é tributado em todos os momentos. E depois está explicado por que muitas empresas não sobrevivem no nosso país. Sem dúvida Então não. sempre está quebrando, o cara vai lá, abre outra empresa. Mas na verdade, o que você está falando, o sistema europeu é uma carga tributária alta, mas em compensação tem uma boa saúde, uma boa educação. E no Brasil, não. Exatamente. No Brasil, pelo contrário, né? Hoje, você mesmo pagando, você mesmo contratando uma assistência de saúde, você hoje não é bem atendido. Tem razão. Porque você tem que prever quando que você vai ficar doente para poder marcar, porque as consultas são marcadas daqui 30, 60 dias. Não é imediato, você precisa hoje. Por isso é importante, você tem razão, a gente tem que trabalhar muito a questão da cidadania. Exatamente. Hoje, a violação dos direitos do cidadão é muito comum. Eu fui presidente, eu estou na OAB desde 98. Exato. E eu propus a criação de uma comissão em 2006, que era a Comissão de Fiscalização da Qualidade do Serviço Público, da OAB. Por que isso? E dentro da comissão, eu criei a Blitz da Cidadania, porque o Estado nos fiscaliza no imposto de renda, nos fiscaliza no Estado. Se a gente deixa de cumprir a nossa obrigação, nós somos autuados. Agora, quando o Estado não cumpre a obrigação dele, nada acontece. Exatamente. E nós começamos a criar essa Blitz, que era a ideia do quê? Levar os colegas que foram advogados, que iam voluntariamente ao hospital, a serviços públicos, para avaliar com a população como que estava o serviço. E aí, fazendo a denúncia quem é competente, falar com os secretários atribuídos, federal, estadual, municipal, pouco importava. O importante era cobrar, porque a Constituição diz no artigo 37 o princípio da eficiência. Então, o serviço público tem que ser prestado de maneira eficiente, até porque não é a favor do Estado. Nós pagamos uma das mais altas cargas tributárias para receber um serviço. Porque, na verdade, a gente sabe que a salvação do Brasil, ultimamente, tem sido a OAB pelas denúncias, porque, na verdade, muitas vezes você espera que a promotoria possa fazer isso, você espera que o juizado possa fazer isso, você espera que os deputados, vereadores, senadores que foram eleitos para fazer essa fiscalização e não fazem. Por isso que hoje, você vê que hoje os deputados, senadores estão sendo envolvidos em corrupção, porque não tem quem denuncie, a coisa é muito branda. Então a OAB, ela tem feito esse trabalho. E, graças a Deus, a OAB está aí. E a gente sempre está cobrando alguma coisa, porque a OAB ela que faz a sua parte, que deveria ser feita através do Ministério, através do juizado. Eu acho que a OAB tem que ter um papel mais atuante. Eu tenho defendido isso na ordem, até pelo princípio da transparência. A OAB ela tem, na Constituição Federal, a possibilidade de ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade em qualquer matéria relativa à cidadania. Hoje, por exemplo, nós temos a sessão do Conselho. O Conselho da OAB, eu faço parte, e que as decisões afetam a sociedade e afetam os advogados de todo o Estado. Só que essas sessões acontecem em São Paulo, na sede da OAB. Exatamente. E o que eu tenho proposto... Projeto, né? Exato, eu propus e tenho aqui, quero pedir ao telespectador, depois queria passar o meu e-mail e queria receber as mensagens, ouvindo as sugestões do telespectador. O meu e-mail eu já passo aqui, é o Kifuri. Até os colegas advogados. Para a gente receber essas sugestões. O meu e-mail é kifuri@kifuri.com.br e essa proposta, Alex, que eu apresentei, ela visa a transmissão online das sessões do Conselho da OAB,
para que o advogado, principalmente o advogado do interior, que está mais distante, que tem mais dificuldade, imagina, você vai sair da sua cidade, andar 200, 300, 400, 600 quilômetros, pegar a Marginal Pinheiros em São Paulo para chegar na sessão do conselho que começa às 10 e é o dia inteiro. Então, ou seja, o advogado ele vai ter que se locomover vários quilômetros, pernoitar em São Paulo, gastar hospedagem para ver a sessão do conselho, sendo que hoje nós temos ferramentas tecnológicas, as sessões do conselho já são gravadas, já tem o áudio, então, portanto, é só disponibilizá-la online para que o nosso colega advogado possa ver o que afeta a sua profissão, a nossa profissão, no dia a dia. O que a OAB está deliberando ou não deliberando? Nós apresentamos essas propostas, mas já tem meses e nós não recebemos ainda sequer o retorno. Então eu queria convidar o colega, eu tenho defendido muito isso, e a favor da transparência e principalmente permitindo que o advogado, nós somos 350 mil no estado, possa acompanhar e fiscalizar os trabalhos que estão sendo feitos. Isso facilita muito, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, e levar sugestões. Então eu quero muito criar esse canal de comunicação para ouvir sugestões, até porque falar é prata, mas ouvir é ouro. Então nós precisamos aprender a ouvir. E hoje a gente não tem ouvido. Eu acho que, na ordem, essa é a crítica que eu tenho feito como conselheiro, nós estamos muito distantes da realidade do dia a dia do advogado. Precisa ser mais ativo. Eu fui diretor, Alex, da Caixa de Assistência, como diretor de serviços. O meu cargo era diretor de serviços ao advogado. E a ideia era servir, prestar serviços ao advogado. E o que eu percebo hoje na ordem é que lá na ponta, quando ele vai no fórum, quando ele tem problema com processo digital, quando ele tem problema com honorário, falta um apoio efetivo para ele. O advogado é muito solitário na sua luta. Então nós precisamos ampliar, parar de pensar um pouquinho só do ponto de vista da instituição macro, mas nós precisamos pensar um pouquinho no colega advogado. Exatamente. Aquele que está batalhando solitariamente todo dia. É verdade. E o senhor está falando assim, da arte de advogado, principalmente da carga tributária. O que o senhor tem para falar para os nossos empresários que realmente têm enfrentado, num momento tão difícil que está atravessando o país, as altas cargas tributárias, como que ele deve proceder? Porque, com certeza, a maioria deles não estão conseguindo saldar isso. Bom, primeira palavra é gestão. Hoje, quando nós vivemos em tempo de crise, nós precisamos pensar numa gestão. Essa gestão significa reduzir dentro da lei os tributos incidentes. E aí vem o planejamento tributário, o melhor planejamento da sua atividade. E uma coisa que eu acho que é muito importante é a participação do advogado nesse contexto. Uma das coisas que eu tenho dito, as pessoas às vezes acham que o advogado é custo. Eu quero passar aqui ao telespectador que muitas vezes desconhece o trabalho de todos os colegas advogados do Estado, mas exatamente o trabalho preventivo. O advogado ele não trabalha somente quando tem um problema, ele não trabalha somente quando existe uma situação de contencioso. Ele pode trabalhar também na prevenção. Então, no momento de crise, o advogado ele pode prestar um serviço relevante, fazendo um planejamento na área trabalhista, evitando que tenha riscos de contingência desnecessários que podem afetar o trabalho, fazer um trabalho de planejamento na área tributária e, principalmente, Alex, fazendo a parte de contratos, porque muitas vezes, quando o empresário, o cidadão comum, ele faz um contrato, ele pega o modelo da internet, ele usa um modelo padrão e não consulta um advogado. E a hora que aquilo dá problema, ele busca o colega para fazer um trabalho advogado. E aí é tarde demais, porque no direito já foi. Nós temos um princípio que chama pacta sunt servanda, quer dizer, o contrato faz lei entre as partes. Se nós fechamos um contrato, a menos que o contrato tenha cláusulas nulas ou abusivas, aquele contrato é nulo. Mas se não, o contrato é válido. E muitas vezes, quando a pessoa faz o contrato sem pedir a revisão do advogado, ela assina e ela concorda com alguma coisa que ela só vai descobrir o efeito lá na frente. Então, uma das formas de evitar o problema é procurar o advogado. Eu dou um exemplo muito simples. Quando a pessoa tem um carro, ela faz o seguro. Exato. E ela não deixa de pagar, ela não atrasa. Porque se ela não pagar o seguro do carro e roubarem o carro, ela perde o seu bem. Então ela faz isso para proteger. Concorda, Alex? Exatamente. Agora, ela faz um contrato e não contrata o advogado, não pede a revisão, ela acha que sabe. E aí lá na frente, ela perde o carro, ela pode perder a casa, ela perde o salário, porque pode ter penhora de parcela do salário, exatamente. E ela pode ter repercussões na sua vida patrimonial para o resto da vida. Então, ou seja, as pessoas não têm dimensão do risco que tem quando ela assina um simples contrato. Ela diz, é só assinar na linha pontilhada. A gente cria essa cultura, né? Você vai em qualquer lugar, é só assinar aqui. Não é só assinar, é o momento que você está vinculando a sua obrigação. Por isso é importante o advogado vai dizer, não, meu cliente vai assinar, mas ele não concorda com isso, vamos melhorar aquilo. Exatamente. E aí você consegue, principalmente para o empresário, que é um herói. O empresário brasileiro enfrenta uma das cargas tributárias mais altas, nós temos um problema de infraestrutura pesadíssimo, nós temos custos extremamente altos, e apesar de tudo isso, ele acredita no país. Então uma forma de prestigiar é você fazendo a gestão disso, uma dica para o seu telespectador, é fazer a gestão da sua atividade.
atividade. Para que você possa lembrar uma coisa, que o advogado também não é custo, ele é um investimento. Porque muitas vezes o valor que ele investe retorna em redução de despesas, de custos, de atuação. Tá certo. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já com o doutor Anis Kifuri. Quem não se rende aos doces, bolos, tortas e infinitas variedades de delícias? Gente, estou falando da Donazinha, doceria e cafeteria aqui de Sertãozinho. Estou aqui com um cappuccino gelado delicioso e também o bolo Mata Rocha, que é um dos mais pedidos, na unidade do centro de Sertãozinho, aqui na rua Barão do Rio Branco. E agora vocês vão ver nas imagens a unidade 2 da Donazinha. Isso, tem 2 unidades, que fica na Sebastião Sampaio, que está com um ambiente totalmente reformulado, super gostoso para você fazer sua reunião de negócios, trazer sua família e passar uma tarde muito agradável e deliciosa. E a doceria está com 2 unidades de Sertãozinho. Então não perca tempo, venha para a doceria Donazinha, o seu dia a dia feito de delícias. É preço baixo, tem qualidade, vem Amarelinha Supermercados. O maior e melhor supermercado de Sertãozinho e região está esperando a sua visita com grande variedade de produtos, preço baixo e qualidade em todos os setores. Pagamento com cheque pré ou cartão Amarelinha até 45 dias sem juros. E para sua comodidade, o Amarelinha tem estacionamento e entrega grátis. Quer preço baixo, tem qualidade, vem Amarelinha Supermercados. Meus amigos, estamos de volta aqui com o Dr. Kifuri e agora a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes, como ele estava falando, muitas vezes as pessoas não se preocupam de contratar um advogado pensando nos seus honorários. Fala um pouquinho sobre os honorários de advogado, doutor. Bom, a questão dos honorários, o que eu tenho sempre dito é que o trabalho do advogado, muitas vezes, é árduo e a população não conhece. Então acredita que o valor dos honorários tem que ser menor. Só quero passar aqui uma dica. A você, quando contrata o seu advogado, saiba que não é tão somente fazer um pedido. Hoje nós temos o processo digital, com uma burocracia muito grande, que obriga que o advogado tenha um investimento pesado, trocando computador, mantendo o sistema de atualização, que atenda às determinações do tribunal. Coisa que eu tenho criticado muito e pedido uma providência da OAB, porque os advogados estão sofrendo muito com isso. Cada tribunal tem um sistema diferenciado. Quando a gente fala em processo digital, o cliente imagina que é o Facebook, que o advogado vai lá, posta a sua petição, o juiz curte, está aprovado e está pronto. Mas, na verdade, a burocracia é muito difícil. Todo mundo que vai ao serviço público sabe a dificuldade que é lidar com o serviço público no Brasil. E o advogado enfrenta isso diariamente pelo seu cliente. Portanto, nós precisamos mostrar a importância e o valor agregado que tem quando você paga os honorários do seu advogado. Os honorários, na verdade, é uma forma que ele tem de custear toda a sua atividade e não apenas o seu trabalho. O seu trabalho tem o custo da estrutura dele e um custo de atualização de software que não é pequeno. Além do que, as vantagens que você tem de ter um advogado é você ter a segurança jurídica. As pessoas precisam entender isso. Correm menos risco de ser autuado, de ter o contrato questionado. Quando casa, faz uma avaliação quais são os efeitos jurídicos. Porque, como diz o ditado, no começo é meu bem para lá, meu bem para cá. E depois é meus bens para lá, meus bens para cá. Exatamente. Então, consultar preventivamente o advogado é sempre uma boa opção. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta que realmente a gente fica muitas vezes curioso para saber. O Brasil ele tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que o judiciário, que é um órgão independente, ele não fica muito dependente quando é o presidente da República que fica indicando os ministros da Justiça. Isso não tira uma certa liberdade do judiciário, principalmente num caso como esse que nós estamos atravessando agora, a crise, corrupção no meio da política, no governo, e o judiciário tem que ir lá, os ministros da Justiça têm que fazer a condenação, a investigação, e ele fica preso quando ele vai ter que julgar uma pessoa que indicou ele. Como que o senhor vê isso aí? Nós seguimos o modelo norte-americano. Esse modelo que o Brasil tem, de indicação do presidente, foi uma invenção que segue uma cópia do modelo norte-americano. No modelo europeu, por exemplo, aí tira na França, um pouco da liberdade judiciária. Você tem essa discussão. E agora esse tema volta à discussão no Congresso, estabelecendo, existem propostas no sentido de que parcela desses ministros do Supremo possam ser indicados por outros poderes que não apenas o presidente da República. Poderia ser indicado pelo Senado, poderia ser indicado pelas entidades corporativas, como o Ministério Público, ordens de advogados. Né? Então, existe essa discussão. No modelo francês, por exemplo, o Conselho Constitucional francês ele tem uma nomeação diferenciada. Não é o presidente da República tão somente que indica.
O Conselho Constitucional, parte é indicado pelo parlamento, parte é indicado pelo presidente, e os ex-presidentes... Aí traz um equilíbrio, Então né? você tem uma outra forma de composição. Cada país tem um modelo. Nós seguimos o modelo norte-americano, que foi criado no momento da Constituição do próprio Brasil. Então você tinha esse modelo federativo, um modelo com essa importação da legislação. Sem dúvida nenhuma, essa forma de nomeação que nós temos hoje, ela tem sido alvo de crítica e tem sido objeto, inclusive, de análise pelo próprio Congresso. Talvez uma emenda constitucional que se discute para mudar a forma de nomeação O AB está desses trabalhando cargos. nisso? Isso é uma competência da OAB Federal, não foi levado para discussão no Conselho do Estado de São Paulo. Mas eu acho que esse tema tem que ser enfrentado e a gente precisa cobrar mais transparência e maior autonomia do Judiciário. O Judiciário, com autonomia e independência, ele pode exercer sua função. Aliás, é por essa razão que o magistrado ele tem duas características. Primeiro, que ele tem a estabilidade no serviço. E segundo, que ele tem autonomia para tomar sua decisão independente de qualquer outro poder. E essa autonomia é fundamental para que a gente possa exercer a justiça com eficiência e com eficácia. Bem, doutor Kfouri, a gente sabe que está se aproximando aí a eleição da UAB. E o senhor é candidato à presidência da UAB do Estado? Na verdade, os colegas têm sugerido nome, a gente ainda não tem as candidaturas oficiais, ainda não existe a campanha. Nós sinto muito lisonjeado de ouvir dos colegas, porque eu tive, Alex, a oportunidade, na ordem, atuar como voluntário durante 16 anos. Eu comecei na OAB no final da década de 90, como membro voluntário, colaborador na Comissão do Consumidor, e ao longo desses 16 anos, eu tive a oportunidade de exercer diversas funções. Eu fui diretor da Caixa de Duas Gestões, fui secretário-geral da Escola Superior, fui presidente da Comissão de Cidadania e da Comissão de Fiscalização do Serviço Público, e ao longo desse tempo eu tive a alegria de fazer algumas coisas que me deixaram muito feliz. Uma delas foi a campanha de descontos dos livros no mês do advogado, que atendeu mais de 30 mil colegas, em que a gente deu 50% de descontos no mês do advogado, para todos os livros, inclusive os livros sob encomenda. Essa foi uma dos trabalhos que eu achei que foi muito relevante, porque a gente pôde ajudar, de fato, muito colega a se atualizar. E com essa atualização, ele automaticamente melhora a qualidade do serviço prestado, que resulta na valorização do advogado e no melhor serviço para o cidadão. Além disso, nós criamos o posto da Junta Comercial, fizemos o posto do Consulado Norte-Americano e nós tivemos ainda trabalhos com a questão da Zona Azul, a criação da Feira de Novos Mercados de Trabalho. Nós fizemos a primeira em 2006, com 2.000 pessoas, e fizemos a segunda Feira de Novos Mercados de Trabalho em 2009, que foi realizada no AMB. E o que eu tenho falado? Nós precisamos mostrar aos colegas quais são as novas tendências do direito. Eu falo isso desde 2004. São mais de 40 novas áreas de trabalho em que falta qualificação, em que faltam profissionais para atuar. Direito internacional, marítimo, aeronáutico. Então nós precisamos qualificar esses colegas para atuar nesses novos mercados de trabalho. Existe muita possibilidade. E muitas vezes o advogado, no exercício do seu trabalho, age de maneira isolada, de maneira individual, no seu pequeno escritório. Então esse intercâmbio profissional, aumentando as oportunidades de sucesso, é fundamental. E nós precisamos pensar em novos campos de trabalho. Hoje o advogado ele é muito restrito, ele é visto somente como atuando na área civil, penal e trabalhista. São áreas clássicas do direito. Mas nós temos, por exemplo, uma loja, quando ela vai abrir, ela precisa ter o alvará de funcionamento, ela precisa ter o alvará de licenciamento, e o advogado conhece essa legislação. E essa legislação é municipal. Então o advogado do seu município pode prestar um serviço muito importante preventivamente, que muitas vezes a pessoa acaba fazendo com uma pessoa que não é o advogado, que não é habilitado, e depois tem um problema de autuação, de interdição do estabelecimento. Então, a forma de evitar isso é consultar um advogado, sim, sempre, mas antes do problema. E, ao mesmo tempo, permitir aos colegas que possam mostrar o valor agregado da nossa profissão no dia a dia. Por isso que o tema da palestra chama a arte de advogar. Porque advogar é tão complexo, não é simples como as pessoas imaginam. Um texto de lei ele pode ser interpretado de maneira diversa por 5 colegas diferentes. Verdade. Então, é uma arte. Você tem uma pedra bruta. E aí você precisa talhar ela com o seu conhecimento, com a sua habilidade, para levar a melhor solução para o seu cliente. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que enriqueceu nós aqui com informações fantásticas, principalmente os empresariados, que acabou ouvindo um pouquinho sobre a carga tributária. E queríamos saber, para finalizar, quando que vai ser a eleição e quando que fica oficializada a candidatura dos... As eleições são previstas no Estatuto da OAB na segunda quinzena de novembro. Então, nós temos alguns meses antes, aliás, o prazo é muito curto, essa é uma crítica. O prazo pela legislação é muito curto para você conversar com os colegas, para fazer esse trabalho, que eu acho que deveria ser ampliado até por uma questão de democracia, para você debater ideias, debater opiniões, porque é assim que a gente constrói.
não contra ninguém, mas a favor do advogado, a favor de novas ideias, de inovação e de solução. Que problemas a gente tem bastante. Nós precisamos pensar de maneira conjunta as alternativas para levar o melhor para o advogado. Torcer para que o senhor oficialize a sua candidatura e torcer para que o senhor, porque a gente percebeu já que conhecimento o senhor tem para dar e vender. Pelo menos a gente gosta da profissão. Isso eu posso dizer, eu sou um apaixonado pela nossa profissão. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Prazer grande. Quero agradecer ao telespectador por essa oportunidade. E, Alex, uma honra estar aqui no seu programa, viu? Muito obrigado. Tá certo. Tá aí, vocês ouviram aí o doutor Anis Kifuri Júnior, que é conselheiro da Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. E agora a gente continua com o nosso programa. Um abraço. Vai construir ou reformar? Risque é o melhor lugar. São 23 anos de tradição com 2 lojas em Sertãozinho. Aqui você encontra tudo para a sua construção. Confira agora as melhores ofertas do Super Saldão Risque. Piso Incopisos PI4, R$14,90 o metro. Kit para banheiro Brasil, só R$19,90. Caixa d'água Permatex 500 litros, R$153,90. Super Liga Original, R$6,49. Temos uma super novidade. Aquecedor solar com menor preço é no Risque. Venha conferir. Risque, a melhor loja da cidade. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Alex Ramos. Você viu como que a matéria é interessante, né? O programa Alex Ramos tem esse objetivo de trazer informação que está acontecendo para que você possa acompanhar tudo que está acontecendo no Brasil e principalmente aqui na região de Ribeirão Preto. E esta palavra do Dr. Anis Kifuri é muito importante, né? Ele falou sobre a carga tributária, a arte de advogar, e ele é bem comunicativo. Meus amigos, antes de ir embora, eu quero falar do primeiro curso de culinária que aconteceu no supermercado Copercana, né? No dia 23 e 24. 23 aconteceu no supermercado Copercana lá em Jabuticabal e no dia 24 aqui em Sertãozinho. E você pode ver, é um curso realmente muito importante do estilo, né? Do formato do Masterchef, onde a dinâmica e a interação está em comum acordo. E além desse, o objetivo é colocar uma palestra muito rápida, né, onde eles falam um pouquinho sobre a culinária. E o mais saudável ainda, que é para o nosso cliente estar participando, gente. Tivemos mais de 70 pessoas participando, fora outro tanto que ficou na lista de espera. Mas a Copercana promete que vai continuar fazendo esse tipo de evento, que é muito importante. E esse evento aconteceu ali dentro do supermercado, na parte de rotisseria. E você sabe, né? Falou em supermercado, é Copercana. E ele está sempre atento para poder buscar o que é melhor para os seus clientes. Então não perca, logo logo vai ter outro curso desse. E é isso aí, gente, é a Copercana se preocupando com você. E é isso que é importante, né? Então, agora também eu quero aproveitar e mandar um abraço a todo o povo de Ribeirão Preto, o povo de Bonfim Paulista, o povo de Sertãozinho, o povo de Barrinho, o povo de Pontal, o povo de Pitangueiras, o povo de Viradouro, é essa turma toda que tem nos assistido nesses últimos anos. Obrigado, obrigado mesmo. E brevemente o programa vai estar com um novo formato, né? A Maiara vai estar presente também, a gente vai trazer a Maiara de volta, né? Gente, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijão pra você.